Bom dia, senhores acadêmicos, bom dia, amigos, simpatizantes que nos acompanham em nosso canal no YouTube. A temática que vamos desenvolver hoje está relacionada com os direitos personalíssimos. Estas características tão similares, tão próximas de uma pessoa que, segundo se compreende, elas não poderão ser dissociadas, separadas, salvo, é claro, as exceções legais, sejam temporariamente ou aqueles aspectos que temos de algumas características ou condições, circunstâncias que poderão, após a morte de uma pessoa, nesse plano de direitos personalíssimos, serem explorados após a sua morte. Disse, segundo se colhe da doutrina civilista e constitucionalista, que os direitos personalíssimos se inicia após se reconhecer numa pessoa o início da sua personalidade civil, que para a teoria natalista começa com o nascimento com vida. Nós temos que, ao lado da teoria natalista, existe a teoria concepcionista, adotada pelo STJ e pela corrente majoritária civilista. E para esses teóricos, a vida, e é claro, também espera que se considere iniciada a personalidade civil desde a concepção. Tanto assim o é que há o entendimento de se penalizar o aborto, e o aborto é praticado contra um feto, um embrião, que está ali num plano de concepção. Da mesma forma, os alimentos gravídicos está protegendo a gestação em relação, é claro, a um feto, um embrião. Todas as agressões que se faz em relação a uma mulher grávida e ela busca reparação, está se protegendo também nesse momento um feto ou um embrião. Então, segundo a teoria concepcionista, acolhida aí pela corrente majoritária civilista e pelo STJ, teríamos também essa personalidade desde a concepção e por isso se protege os direitos personalíssimos do embrião, do nascituro. E a gente vamos encontrar isso principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz dispositivo dizendo ser direito assegurados a esses nascituros de nascer de forma natural e ter direito também de conhecer os seus pais biológicos. Alguns desses direitos personalíssimos. Mas o entendimento que se colhe de quando se inicia ou finda esses direitos personalíssimos, a regra é que eles se iniciam com o início da personalidade civil e, é claro, se extingue com o fim dessa mesma personalidade com o evento morte. Mas há exceções. Após a morte, alguns desses direitos personalíssimos poderão continuar sendo exercidos, defendidos ou protegidos por outras pessoas, a exemplo dos sucessores familiares. Vejamos que um dos direitos personalíssimos é exatamente o direito autoral, que se relaciona às patentes, às invenções, criações, propriedade industrial, e com a morte do autor dessas criações, invenções, dos direitos autorais, músicas, poesias, todos esses eventos que estão adstritos a esse contexto, por mais 70 anos poderão ser explorados pelos seus sucessores. E esses 70 anos começam a ser contados em 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor dessas criações, desses eventos culturais que estão adstritos a esse contexto de direitos autorais. Além dos direitos autorais, nós temos também que a honra
nesse plano de direitos personalíssimos também poderão ser defendidos pelos sucessores do falecido. Mais uma exceção que nós temos nesse universo, porque uma das características essenciais dos direitos personalíssimos é exatamente a vitaliciedade, eles serem vitalícios. Enquanto vida houver, eles deverão prevalecer. Mas além da vida, nós sabemos que poderão ir alguns desses, a exemplo dos direitos autorais, e a honra dos falecidos também, que seus sucessores, familiares poderão defendê-la. E enfim, observamos ainda no tocante a um dos direitos personalíssimos que diz respeito à integridade física e psíquica, mas principalmente a integridade física, que traz aí essa abordagem sobre órgãos e tecidos, no tocante à possibilidade de fazer doação altruísta em vida, principalmente esses órgãos, é claro, em duplicidade, que o autor poderá fazer em vida para logo após a sua morte, ou doar algum deles em duplicidade para salvar, por exemplo, a vida de uma esposa por meio de um rim, por meio de um pulmão, órgãos de duplicidade. Com a morte, esse direito, em tese, estaria extinto. Mas nós sabemos que a legislação possibilita, quando o autor, o proprietário desses órgãos, não deixou nenhuma ressalva ou reserva de não fazer doações em vida. Portanto, caso ocorra o evento chamado morte cerebral, os médicos, a equipe médica, consulta os familiares, os sucessores, sobre a possibilidade de fazer doações desses órgãos. E eles terão legitimidade para fazê-lo. É esse o entendimento na doutrina, na jurisprudência, nesse sentido. Então, vamos observando mais essa exceção nesse universo dos direitos personalíssimos. Outro também diz respeito à vida privada ou intimidade, que estão aí principalmente nesse rol do artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 10, enquanto direitos personalíssimos à vida privada, intimidade, a honra, a liberdade. E se sabe que é possível abrir mão, em parte, temporariamente, e jamais no todo, né? Ou definitivamente, no contexto desses direitos personalíssimos da intimidade ou vida privada. Observa-se de muitos atores, atrizes, que passam temporariamente, transferem temporariamente o direito de exploração de suas imagens, da sua vida privada, quando estão trabalhando em novelas, em filmes, em eventos dessa natureza de contexto artístico. E recentemente isso fica muito patenteado nesses reality shows como Big Brother, em que as pessoas ali adentram aquele contexto, fazem um contrato de exploração parcial e temporária de suas imagens, e por isso as pessoas que do outro lado estão assistindo às suas intimidades em relações sexuais ali nos cobertores, parte dos seus corpos nus, tomando banho, alguma coisa, situação dessa natureza. Houve uma cessão parcial e temporária nesse contexto por meio de um contrato. O que se impede é fazer essa cessão total, absoluta, definitiva, porque o direito personalíssimo, a regra é que ele seja indissociável, inseparável do ser humano. A base dos direitos personalíssimos está centrada no princípio da dignidade da pessoa humana. E, em síntese, entende-se por dignidade da pessoa humana aquilo que é íncito, o essencial, o indispensável que a pessoa necessita para resguardar a sua existência, a sua subsistência
nesse convívio social que estamos por cá. Por isso, muito difícil pensar na ideia de abrir totalmente mão da intimidade, da vida privada, da honra, do nome da pessoa, nome, sobrenome, patronímicos familiares, pseudônimos, abrir mão da vida, né? Que é o bem maior, protegido por todo o ordenamento jurídico. E assim nós vamos observando, e quando se abre essa leitura sobre esses direitos personalíssimos da vida, da honra da imagem, da liberdade, há uma discussão importante nesse contexto da vida privada e intimidade e imagem. E aqui falávamos nós sobre a imagem. Há um contexto onde se confunde o direito de luvas, direito de arena, com imagem de jogadores, de profissionais, de esportistas, e é preciso dissipar esses aspectos. O direito de luvas é uma gratificação que os clubes, equipes esportivas resolvem de forma altruísta, espontânea, acrescentar aos salários dos seus esportistas, jogadores que estão ali fazendo parte da equipe. De outro lado, o direito de arena é um percentual de 5% que os clubes, depois de feitas as arrecadações dos jogos, nos estádios, nos eventos que foram realizados, os valores são repassados para os clubes que estavam competindo. E os clubes, desses valores arrecadados, retiram 5% para serem distribuídos ali entre os jogadores que efetivamente participaram da competição. Então nós não podemos confundir o direito de luvas e o direito de arena com o direito personalíssimo de imagem, que estão totalmente aí diferenciados. Parte dessas circunstâncias aqui trabalhadas estão previstas na Lei Pelé, que veio dirimir, trazer assentamentos procedimentais para esse direito de arena, direito de luvas. Os direitos de imagem estão previstos aí na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, estão também previstos no Código Civil, ali no rol de direitos personalíssimos, entre os artigos 11 a 21. E é importante esclarecer que os direitos personalíssimos não existe um rol taxativo. O que temos aí é meramente exemplificativo. À medida que há uma evolução, novos interesses, novos comportamentos e posturas que vêm com a ciência, com descobertas e tecnologias, estarão surgindo novos direitos personalíssimos. Hoje o que temos são situações, circunstâncias que ao longo do tempo vêm se assentando como as mais importantes nesse universo dos direitos personalíssimos que estão aí no Código Civil, entre os artigos 11 a 21, e assim como na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10. Mas nada impede que venham surgir novos que sejam acrescidos a esse contexto. A doutrina civilista e constitucionalista apresenta algumas características muito importantes nesse universo dos direitos personalíssimos. Eles são intransferíveis, irrenunciáveis, impenhoráveis, eles são genéricos ou gerais, extrapatrimoniais. São características que, ao lado de outras, vêm trazendo esse perfil dos direitos personalíssimos de serem vinculados a uma pessoa e não poderem ser dissociados, separados. Nós vamos analisando que eles são irrenunciáveis, não há como renunciar a algo que é íncito e inseparável e dissociável de uma pessoa. Mas nós sabemos que, em parte, isso se dá em relação aos órgãos e tecidos de forma gratuita, claro, sem cobrar, não há esse propósito de se querer vender
órgãos e duplicidade, por exemplo, um rim, um fígado, um pulmão para pagar dívidas, ou nesse contexto de gestação substituta, uma pessoa querer fazer, uma mulher querer fazer um contrato de barriga de aluguel para receber uma importância, gerar um filho para um casal que está aí numa circunstância de impotência concepiente ou generande. A Constituição Federal é muito clara nesse aspecto no artigo 199, parágrafo 4º. É proibida a comercialização de órgãos e tecidos. E o Código Civil também ratifica esta questão de forma muito clara, e hoje nós já temos legislações com penalizações severas. De modo que há essa irrenunciabilidade, mas com exceções. Nós já tratamos disso aqui inicialmente, que o marido pode doar um rim para salvar a sua esposa. Um órgão em duplicidade, ou um rim, fígado, pulmão. Esse contexto é previsto em lei. Da mesma forma, as pessoas poderão, em vida, fazer esse tipo de doação para outros membros que não sejam até familiares, com esse propósito de ajudar e auxiliar. E muitas vezes vai haver até intervenção médica no corpo de uma pessoa que vai terminar gerando a mutilação de um braço, de uma perna, para evitar uma gangrena e terminar ceifando a vida. Então, por uma intervenção cirúrgica indispensável, necessária para salvar a vida, parte do corpo aí, que em tese seria irrenunciável, poderá terminar acontecendo, porque um dos direitos personalíssimos é exatamente essa integridade física e psíquica. Mas os médicos, nesse âmbito das cirurgias de alto risco, que está aí nesse contexto dos direitos personalíssimos e se faz presente no Código Civil, em capítulo próprio, eles deverão consultar ao paciente, se estiver em condição de autorizar, ou aos seus familiares. E gera uma grande dúvida nesse momento, porque o médico tem um compromisso ético de salvar vidas, de prestar primeiros socorros, e vai chegar em muitas circunstâncias que não dá tempo de consultar a familiares ou paciente, e ali se trata numa situação de imediatamente adotar as intervenções necessárias para salvar uma vida. E aí surge o questionamento, mas era uma cirurgia de alto risco e deveria, de qualquer modo, consultar ou o paciente ou seus familiares. E se for esperar às vezes isso, o paciente morreu, por falta da intervenção imediata e necessária. Por isso mesmo é que se tem uma excludente de licitude que vem auxiliar aos médicos que atuam nessas circunstâncias, que é o exercício regular de um direito. É claro que mesmo existindo essa excludente de licitude, de exercício regular de um direito, nós teremos situações que, apesar de estar investido nessa condição, pode se caracterizar erros médicos, e é preciso analisar nesse contexto, portanto, a existência ou não do erro médico. São circunstâncias bastante controvertidas, discutidas, mas que deve sopesar e analisar, sobretudo, a ética dos médicos nessa intervenção necessária e indispensável de primeiros socorros, de quando não há possibilidade de se fazer consulta ao paciente, aos seus familiares, que exige intervenção imediata, do ponto indispensável que é de analisar em prol do médico, o exercício regular da sua profissão, que é uma excludente de licitude, mas também não se pode desprezar as circunstâncias de erros médicos, que têm sido também comuns. Mas voltando a analisar nesse contexto as situações excepcionais que nós vamos encontrar aí nesse contexto, com suas
características de direitos personalíssimos, como assim dizíamos, que são irrenunciáveis. Então eles estão incorporados, jungidos às pessoas, de tal modo que não se possa abrir mão. Mas nós vamos trabalhando nessa ideia de que parte deles poderão ir além da vida de uma pessoa para que seus sucessores e familiares possam defendê-los. Além de renunciáveis, eles se apresentam numa característica de serem também impenhoráveis, imprescritíveis, né? Intransferíveis, de modo que não há como passá-los de uma pessoa para outra. Quando se busca, é possível penhorar direitos personalíssimos, a ideia de penhor é exatamente resguardar um patrimônio de uma pessoa para cobrir o seu débito, uma dívida. Não há como tirar isso do ser humano. Eles são imprescritíveis, sim. Pode-se arguir e defendê-los e impô-los para todo e sempre, enquanto houver vida e, às vezes, em muitas circunstâncias, até após a vida. De outro lado, eles são extrapatrimoniais. Não se pode mensurar o valor de um direito personalíssimo. Não há como dizer qual o valor do seu rim, do seu fígado, do seu coração, da sua perna, do seu braço, da sua intimidade, da sua honra, da sua integridade física, da sua integridade intelectual, psíquica. Nós vamos observando que nessa parte, muito importante observar os excessos, os equívocos de tantas pessoas que em sede de delegacia sofrem pressão psicológica para confessarem crimes que jamais cometeram. Pessoas que no âmbito do lar estão sofrendo aí pressão de todos os aspectos para não terem liberdade de manifesto, de agir, de pensar, de escolher e deliberar como bem entenderem em suas vidas. Estão retirando das pessoas aí a sua liberdade de manifesto, de agir, de pensar. Então elas têm direito a essa integridade psíquica, além da integridade física. Muito importante isso. Vamos encontrando ainda nesse rol de direitos personalíssimos uma característica muito importante, que é de serem absolutos. Os direitos personalíssimos podem ser impostos em face de qualquer pessoa. Esse aspecto erga omnes. Eles têm esse caráter absoluto, vão ser impostos em face de qualquer pessoa. Não importa que condição ou circunstância elas estejam, eles poderão ser impostos. Está descrita essa característica deles serem absolutos. E de outro lado temos uma característica dos direitos personalíssimos de serem gerais ou genéricos. O que significa dizer que qualquer pessoa que teve iniciada a sua personalidade civil, ela está investida dos direitos personalíssimos. Não importa em que lugar, a sua condição, a sua cor, financeiro, reconhece-se nessa pessoa iniciada a sua personalidade civil, ela está investida dos direitos personalíssimos. O mais importante dos direitos personalíssimos, certamente, é a vida. É o patrimônio defendido em todo o ordenamento jurídico, em todas as circunstâncias, porque uma vez extinta a vida, pouco se tem a falar, a não ser a defesa, disputa do patrimônio, aqui acolá a defesa da honra, ou até poder ainda doar parte de órgãos e tecidos no caso de uma morte cerebral. Mas a gente observa que muitas discussões surgem desse universo de defesa da vida quando se analisa situações de abortos, auxílio a suicídio, penalizado pelo Código Penal. Nós vamos tendo aí as circunstâncias de aborto, algumas no caso de estupro, em que o legislador penalista acha, e já está definido e deliberado na aplicação de pena, o aborto humanitário quando colocar em risco a vida do bem maior que já existe, que é da mãe, mas noutras circunstâncias nós temos diversas
situações abortivas nesse país, contrariando esse direito personalíssimo que é a vida. E nesse âmbito ainda depara-se com as reproduções assistidas, que elas vêm no sentido, claro, de ajudar muitos casais que têm deficiências, impotência concepiente do lado da mulher, impotência generande do lado do homem, e aí eles querem ter uma criança, procuram um laboratório, e a gente sabe que muitas vezes até conseguir trabalhar esse processo de inseminação artificial homóloga ou heteróloga, para que venha a criança por meio de uma gestação substituta, ou as técnicas que nós conhecemos que vai gerar o bebê de proveta, muitos embriões vão embora. E em recentes estudos observa que isso também caminha no tocante às clonagens terapêuticas ou reprodutivas, que sabem que laboratórios têm articulado isso. A clonagem terapêutica no sentido de buscar células-troncos que são retiradas de embriões, essas células-troncos de alto poder regenerativo para serem utilizadas na recuperação de pessoas com enfermidades de artrite, artrose, mal de Alzheimer. A gente observa que se defende o embrião, segundo a teoria concepcionista, como vida. Desde a concepção à vida, não poderia estar eliminando esses embriões, apesar de se encontrar decisões do STF dizendo que eliminar embriões anencefálicos com pouca expectativa de vidas, tudo isso gera muita apreensão, principalmente dessas nossas correntes humanitárias que estamos preocupados em defender a vida, que é o bem maior, de ser humanos que estavam aí nessa condição aí de gestação, de feto, de embrião, e que com exames prévios detectaram que seriam crianças com a síndrome de Down ou anencefálico, mas eles estão chegando por aqui, vivendo, trazendo alegria para as famílias, e é preciso repensar seriamente isso. Outro ponto que se analisa, que colide frontalmente com o direito personalíssimo à vida, essa questão da morte assistida. O Brasil não tem essa regulamentação. O que se encontra é no Conselho Federal de Medicina a ortotanásia, mas a eutanásia não. Ortotanásia é numa circunstância em que os médicos verificam num paciente uma doença grave em estado terminal, onde não se teria mais possibilidade, e ali vai retirando os medicamentos para diminuir a dor ou o sofrimento, mas mesmo assim com a autorização do paciente ou dos seus familiares. A eutanásia, nós não temos legislação no nosso país, que é chamada morte assistida, para que o próprio paciente ou seus familiares autorizem a desligar os aparelhos, a enfim permitir que retirem a vida do paciente. No nosso Código Penal, até o auxílio ao suicídio é penalizado. Precisamos analisar isso com muita consciência, porque o maior direito personalíssimo é o direito à vida, e isso deve estar muito acobertado. Os humanistas de plantão, religiosos, combatem com veemência até mesmo a pílula do dia seguinte e o DIU, que são inseridos em muitas pessoas. E hoje é uma campanha de médicos, enfermeiros, notadamente contra o DIU, inseridos em mulheres que ali, com esse processo de impedimento de se passar o embrião para alojar no colo do útero e alimentar de sua mãe, nesse processo de nidação, a oxidação termina eliminando ou impedindo a passagem. Há uma campanha nacional de muitos médicos e enfermeiros contra o DIU, que seria uma prática abortiva. No outro lado, encontra alguns segmentos que também se posicionam contra até mesmo a pílula do dia seguinte. Correntes humanitárias, civilistas, religiosos, no sentido de proteger esse direito personalíssimo à vida. É claro que há posicionamentos contrários, muitas controvérsias estão aí nesse sentido, mas o direito caminha sim entre discussões, controvérsias, até se assentar e se construir
um posicionamento mais razoável, que abarque aquilo que pensa o maior número de pessoas, estudiosos, juristas, nesse plano. É indispensável não confundir também esta questão de sacrificar animais. Os animais, nós temos o Conselho Federal de Medicina Veterinária que, mas mesmo aí, é indispensável evitar os maus tratos aos animais que são penalizados. A gente observa que o bichozinho sai de casa, daqui a pouco o gato, o cachorro está na rua, e recentemente nós tivemos nova lei que cães, animais saudáveis não poderão mais ser sacrificados. Às vezes eram levados ali para esse centro de zoonoses e utilizavam critérios terríveis, com maus tratos, como abrir botijão de gás para sacrificar esses animais. Felizmente, o legislador criou lei recente aí, proibindo sacrificar animais saudáveis, que às vezes estejam perdidos pelas ruas, saíram de suas casas e estão por aí perdidos, um gato, um cachorro, um animal nesse sentido. E não se deve confundir, portanto, quando um médico veterinário sacrifica o animal como se estivesse na mesma perspectiva de um ser humano. Preciso dissociar esses aspectos, separar nesse contexto, analisando os direitos personalíssimos das pessoas. E o direito personalíssimo, os seus detentores são, além da pessoa natural, as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas também estão investidas desses direitos personalíssimos para defendê-los desde o início da personalidade jurídica. E a personalidade jurídica dessas pessoas, empresas, que foram às juntas comerciais e fizeram seus registros, ou foram aos cartórios de registro das pessoas jurídicas, no caso de fundações, associações, ali já está acontecendo os direitos personalíssimos, já estarão investidas de direitos personalíssimos para defenderem o nome, a honra, defender os seus interesses. Os direitos personalíssimos, eles se apresentam no contexto de subjetividade. E por isso é muito comum as pessoas, quando são agredidas, arrostadas nos seus direitos personalíssimos, invocarem a ação de reparação por danos morais. Mas nada impede que essa ação de reparação por danos morais seja acumulada com danos materiais. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 10, que está no plano de cláusulas pétreas, dizendo que é possível buscar a reparação de danos materiais e morais decorrente da violação desses direitos personalíssimos, como a vida, a liberdade, imagem, honra, vida privada. Desse contexto de direitos personalíssimos, onde se envolve a questão da intimidade e vida privada, não raras vezes observa-se atuações equivocadas de policiais que adentram lares sem autorização dos moradores, em hipóteses onde não há um desastre para prestar socorro, onde não há um flagrante de pessoas que ali estão se ocultando, se escondendo, ou noutra situação de uma ordem judicial que permitiu adentrar aquele lar. Já se sabe, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável. Nela, ninguém podendo penetrar, salvo com autorização do morador, nos casos de flagrante para prestar socorro, ou por meio de ordem judicial. Mas há exceções nesse contexto da intimidade, da vida privada, porque vamos encontrar nas atuais circunstâncias organizações criminosas bastante articuladas, estruturadas, com aparatos tecnológicos de última geração, e por isso mesmo é que se permite, nas investigações criminais, por meio de ordem judicial, a quebra
de sigilos telefônicos, de comunicações telegráficas, para se obter algum meio de prova, algum indício. Senão jamais se chegaria à verdade nesses processos que se busquem investigar nessas estruturas criminosas tão bem articuladas. Essa exceção é indispensável. Houve-se muito argumentos, controvérsias de provas obtidas por meios ilícitos nesse contexto. É claro que há o princípio no artigo 5º da Constituição Federal, mas ele pode ser flexibilizado, principalmente quando uma prova obtida aí nesse panorama de ilicitude, obtém-se no processo outro meio de prova já produzida, onde se fazendo o cotejo, a concatenação de ambos os meios, possa se obter informações essenciais e necessárias. Tem-se também observado a discussão da teoria dos frutos da árvore envenenada, onde tudo aquilo que se obtém de informação, provas, e que na sua base, na sua origem, existir algo ilícito, o que se obteve daí também estaria ilícito. O Brasil até acolhe essa teoria dos frutos da árvore envenenada, mas com mitigação, com restrição, principalmente por isso, porque é permissível colher uma prova que, muito embora tenha sido adotada nessa perspectiva de ilicitude, as informações que se tem neste meio probatório poderá ser ratificada por outros meios de provas colhidos de forma lícita. E por isso é que se adota essa flexibilização. Importante analisar ainda, nesse plano de honra, de imagem das pessoas, e aqui até merece um registro muito importante nessa história evolutiva dos direitos personalistas, uma passagem do saudoso Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, no tocante à invocação do direito de resposta que fez a justiça brasileira e obteve uma decisão favorável. Ele se sentiu afrontado em sua honra, em sua imagem, numa reportagem que teria sido feita pelo Jornal Nacional da Rede Globo. Essa passagem ficou ontológica, porque, ao recorrer à justiça, ele obteve o direito de resposta proporcional ao dano sofrido para usar o mesmo tempo, o mesmo espaço e com a mesma visibilidade naquele canal televisivo. E é claro que a gente sabe da importância que tem aquele canal de televisão para as informações, para o entretenimento, mas nesse contexto de direitos personalíssimos foi importante ver assegurado em prol do saudoso Leonel Brizola a reparação do seu dano à imagem, à sua pessoa enquanto um político no Rio de Janeiro, e recorrendo o direito de resposta proporcional ao dano sofrido que está previsto na Constituição Federal. Lá também a gente observa que um dos instrumentos muito articulados nesse panorama de direitos personalismo é o Instituto da Liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de pensar. É claro, sendo vedado o anonimato, ninguém pode pensar, falar e depois querer se excusar a autoria desses manifestos e declarações feitas. A liberdade, assim, é muito importante e não pode ser retirada das pessoas nesse contexto de falar, de pensar, de ter a sua crença e convicção religiosa. E por isso muito se articula quando se lê o preâmbulo da Constituição Federal e lá está escrito sob a proteção de Deus, como se a nossa Constituição Federal estivesse vinculada a um segmento religioso. Nós tivemos até hoje, com a última Constituição, totalizando 8 constituições, 4 democráticas e 4
constituições outorgadas ou impostas. A primeira Constituição, a de 1824, adotava no seu texto, sim, o catolicismo como religião oficial. De lá para cá, nunca mais tivemos o texto constitucional das demais constituições adotando uma religião num plano de oficialização para o Estado brasileiro. Pelo contrário, todos os demais textos das constituições abarcam esta liberdade de crença e convicção religiosa, inclusive no sentido de proteger os templos religiosos para a realização de suas liturgias e, é claro, qualquer movimento de ordem religiosa ali. Até mesmo aos militares são assegurados. Assim, quando se lê esse preâmbulo da Constituição Federal, não se pode tomar esse aspecto de que a nossa Constituição Federal, lei maior, esteja adotando uma crença ou convicção religiosa. Ali está muito mais para um direito personalismo, que é esse, a liberdade da pessoa adotar e ter uma crença, acreditar em alguma coisa. Está aí assegurado um direito personalismo. Todos nós temos a liberdade de poder crer e acreditar em alguma coisa ou até não acreditar. Ninguém pode estar restringido ou limitado na sua integridade psíquica de ter essa liberdade de professar uma crença, de acreditar em alguma coisa ou até de não acreditar. Lá do outro, nós observamos aí nessas controvérsias e discussões dos direitos do personalismo o atual contexto em que vivemos na era da comunicação. A maioria das pessoas estão com o aparelho celular, fazendo imagens, vídeos em todos os locais que passam, né? E com isso estão gravando vídeos ou imagens de pessoas que não permitiram e que não deram autorização. É claro que quando profissionais estão fazendo isso, e para atender o interesse de toda a coletividade, de toda a sociedade, não há que se discutir. Está satisfazendo aos interesses da coletividade, da sociedade, trazendo informações indispensáveis e necessárias. Mas a maioria das pessoas estão fazendo imagens e vídeos e depois lança isso nas redes sociais. Isso tem uma repercussão muito grande. Pessoas que jamais pediram ou permitiram estão aí nesse contexto de imagens. Observe, portanto, pessoas que estavam numa praça pública, num show, numa boate, num shopping, resolvem começar a fazer as suas imagens. E colhem no fundo dessas imagens, por exemplo, uma testemunha que estava sob o serviço de proteção. E tudo que essa testemunha quer é ficar resguardada, isolada, para que seus algozes, aqueles que ela denunciou à justiça, prestando as suas informações indispensáveis, não venham agora atrás dela tentar vingar, tirar inclusive sua vida. Muito importante poder discernir isso aí. Essa testemunha vai ter todo o direito de buscar a sua reparação moral, a sua proteção, retirar esse vídeo, essas imagens de onde elas estiverem. E no mesmo plano dessas imagens, nessa era de comunicação, pode ocorrer exatamente algo muito importante que, de forma inadvertida, sem qualquer propósito ou intenção, as pessoas filmando nos eventos sociais e culturais, shows, shoppings, boates, bares, ruas, praças públicas, com essas tomadas de imagens feitas em celulares, terminaram por registrar a figura de um criminoso foragido. Tudo que a polícia, o poder judiciário necessitavam para chegar, está ali a localidade, o local, a forma como essa pessoa está agindo, vestindo. E para muitos doutrinadores civilistas, o criminoso foragido é como se ele tivesse, por algum momento, suspenso esses direitos de resguardar a sua imagem, a sua vida privada. Há esse entendimento defendido por muitos civilistas. E aí, é claro, quem fez essas imagens terminou foi por ajudar o Poder Judiciário, a Justiça, com as suas investigações ou em sede de delegacia.
É preciso muito, portanto, considerar todos esses aspectos mormente nesse período, nessa era de informação que todo mundo grava, filma, registra e lança informações nas redes sociais, enfim, nos seus canais, no YouTube e onde quer que seja. Um outro ponto, enfim, que a gente merece realce aqui é o direito à proteção ao nome, aos prenomes patronímicos familiares e até os pseudônimos que as pessoas possuem. Isso está muito bem protegido aí no Código Civil, nessa seara dos direitos personalíssimos. Todas as pessoas têm direito de, ao nascerem, terem registrado seus nomes. E esse contexto do que se chama nome, ele é composto inicialmente por um prenome, depois os patronímicos familiares e até agnômes. Por exemplo, Zilmar Volney Aires Filho, que é o nome do professor que está ministrando essa aula ou trazendo essas informações para vocês, o que eu tenho por Zilmar seria o meu prenome. Volney Aires seriam os patronímicos familiares que eu tenho. E filho, o agnome. Agnome pode ser filho, pode ser neto, pode ser sobrinho. Então, o direito personalístico da pessoa ter um nome registrado. E mais do que isso, proteção a esse nome. Nenhuma das pessoas está obrigado a ter nomes, registro de nome que venha expô-las a uma condição vexatória. Muitas circunstâncias de pessoas que estão aí com o nome registrado de forma equivocada, ou que terminam expondo elas a críticas, anedotas, insultos, provocações. E por isso mesmo é que a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015/73, permite ou possibilita que, ao atingir a maioridade, ou até antes dela, por meio de um advogado, possa-se buscar a retificações desses nomes. Pessoas que eram para ter o nome de Nelson, está lá registrado como Nerso, Nerso da Tapitinga, né, esse artista que vocês conhecem. A pessoa deveria ter o nome de Cleusa, está registrado Creusa, né? E em outras tantas circunstâncias que até dispensa fazer aqui comentário, mulheres que estão com o nome de masculino, ou homens que estão com o nome de mulher, ou nomes bem estranhos que soam de forma bem dificultosa aos ouvidos. Pode ser feito, é claro, a retificação desses nomes. Outro ponto muito importante aqui deve-se registrar que a regra na legislação própria, que é a Lei 6.015/73, é a imutabilidade do nome. Não alterar o nome, mas nessas circunstâncias em que as partes precisam e é indispensável fazer essas retificações, deve-se buscar os mecanismos legais. Tem-se as recentes alterações no tocante às pessoas que se casaram e que querem trazer os patronímicos ou da esposa para o marido, ou do marido que, por uma tradição, sempre emprestou o seu patronímico familiar para a sua esposa. Hoje esse critério é livre. Os cônjuges podem até ficar permanecendo com seus próprios patronímicos familiares, sem fazer acréscimo, mas muitos ainda preferem fazer esse tipo de acréscimos. Mas no final do casamento terminam retirando. E às vezes permanece quando houver dificuldade em identificação dos filhos, ou até de um dos ex-cônjuges ou companheiros que puder sofrer algum prejuízo patrimonial. Cita-se muito nesse lado o caso de Luísa Brunet, que, divorciado do seu marido, trouxe esse patronímico Brunet. Se retirasse dela, ela que tem seus negócios, imagens muito vinculadas a esse sobrenome Brunet, teria grandes prejuízos. Então, permanece, nesse caso, utilizando. Outro ponto muito comum é das pessoas hoje, nesse contexto do nome, enquanto direito personalíssimo, fazer inserção de apelidos que são muito fortes, expressivos e comuns na sociedade. A gente toma a liberdade de citar os casos, por exemplo, de Pelé, de Xuxa, de Lula, que poderão fazer a inserção nos seus nomes desses apelidos populares
que são bem mais fortes, né, bem conhecidos, né? Maria das Graças Xuxa Meneghel, Edson Arantes do Nascimento, que poderá fazer inserção de Pelé, Luiz Inácio Lula da Silva fez a inserção do apelido. Enfim, eu faço uma observação ainda nesse contexto do nome enquanto direito personalíssimo, a importância de distinção de algumas expressões que são chamados como agnomes, pseudônimos, axiônimos, ou cognome e codinomes. É muito importante, cabe, portanto, esclarecer que os axiônimos são aquelas expressões de tratamentos cerimoniosos feitos nas academias, mestre, doutor, bispo, arcebispo. Então, eles estão nesse contexto de axiônimos. De outro lado, nós teremos os cognomes, que são nomes artísticos, que se apresenta Tarzan, Mickey, Pateta. E o codinome são apelidos até vulgares que são estereotipados às pessoas, como azulão, bem-te-vi, pé de janta, e assim por diante. E os agnomes são ali os acrescentados ao nome para dizer que aquele nome veio ou de um pai, ou de um avô, ou de um tio. Por isso que às vezes tem no nome completo da pessoa o acréscimo filho ou júnior, neto, sobrinho. Assim, trouxemos aí as principais anotações que entendemos mais discutidas na doutrina, na jurisprudência, acerca dos direitos personalíssimos. É claro que não tivemos aqui a intenção de exauri-los. Há muito mais detalhes a serem enfatizados que já estão aí sendo contemplados pela jurisprudência, até por súmulas vinculantes. Mas é um início, é uma síntese que pode trazer alguns esclarecimentos. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, dessa matéria, acesse o nosso canal no YouTube e se inscreva, deixe o seu comentário, participe lá no nosso momento de compartilhamento dessas ideias, desses registros, desses fatos. De cá o nosso agradecimento por ter nos acompanhado, por ter vivenciado com a gente e permitido que pudesse de alguma forma fazer o compartilhamento dessas simples anotações sobre direitos personalíssimos. O nosso abraço e a nossa gratidão.